ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, recebeu hoje da Polícia Federal os relatos as respostas, na verdade, de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e também do Gilberto Kassab, presidente do PSD, sobre aquele processo de indicação de emendas. O ministro Flávio Dino tomou aquela decisão de fazer um bloqueio de bens de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ali supostamente apontando irregularidades na atuação do Valdemar, do presidente do partido, dizendo que ele tomava a decisão do encaminhamento de emendas parlamentares, usando servidores, inclusive, do Congresso Nacional. E aí, Flávio Dino pede, então, com a reação dos presidentes de partido, Flávio Dino pede, então, que a Polícia Federal ouça os presidentes de partido. Vocês já estão vendo Carol Rosito em tela. Ela vai nos explicar essa primeira fase aí. Pelo menos até agora já temos 2 presidentes de partido que se posicionaram. Carol, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você também. Boa noite a todos. Isso, o ministro Flávio Dino já começou a receber algumas manifestações dos presidentes de partidos e encaminhou essas manifestações para a Polícia Federal para que ela possa dar andamento à investigação, já que foi a própria PF que apontou essa suspeita de que os presidentes, existe ali um esquema dentro da Câmara em relação, por exemplo, citando especificamente Valdemar Costa Neto, de influência e interferência, na indicação de emendas parlamentares lá na Câmara. Por que isso é um problema? No caso de Valdemar, porque ele não é parlamentar, ele não é deputado federal, não tem essa prerrogativa, esse direito de indicar. Então, a PF apontava que servidores da Câmara faziam ali uma espécie de cota parlamentar para o presidente do PL, para que ele tivesse esse poder de indicar para onde, a quantidade, o volume e quais locais, programas ou até pastas essas emendas seriam encaminhadas com o nome colocando ali o autor de um deputado mesmo da bancada. No documento que foi enviado ao Supremo em relação a Valdemar, por exemplo, a defesa do presidente do PL negou que haja qualquer tipo de indicação nesse sentido de interferência. Disse o seguinte, que o que pode existir é uma sugestão política formulada pelo presidente após interlocução com diversos atores da sociedade, submetida ali aos filtros e decisões independentes do processo parlamentar. E disse ainda que caso essa sugestão do dirigente seja rejeitada, que prevalece, então, a decisão final do autor da emenda, que é o próprio deputado, Vamos lembrar que Flávio Dino determinou o bloqueio dos bens de Valdemar, 119 milhões de reais, que é o mesmo valor que foi apontado pela PF em relação a essas irregularidades por conta dessas cotas parlamentares. Gilberto Kassab também já respondeu ao ministro nesse mesmo sentido, dizendo que jamais fez indicação. Ele determinou, o ministro Dino, que os 21 partidos, com representação dentro da Câmara, façam essa mesma manifestação, deem essa mesma explicação em relação ao caminho dessas emendas, e não só os dirigentes, como também o próprio presidente da Câmara, o Hugo Mota, que também dê essas explicações sobre a tramitação das emendas de comissão, como é que isso estava funcionando nos últimos meses, nos últimos anos lá dentro da Câmara. Mota, inclusive, já questionado ali por jornalistas, disse que tem plena convicção que a Câmara não cometeu nenhum tipo de irregularidade em relação à alocação dessas emendas e já acionou a equipe jurídica da Câmara para também prestar essa manifestação ao ministro Flávio Dino, que está correndo um prazo aí de 10 dias, que foi o tempo que ele deu para essas respostas. A gente vai seguir acompanhando, viu, Thaís? De perto, aos poucos essas manifestações estão chegando. Volto com você. Obrigada, Carol. Foi importante a Carol trazer esse histórico para a gente. Aqui tem 2 questões fundamentais, Primeiro, essa rusga entre os presidentes do partido. Será que, interpelados agora pelo STF, cada um vai tentar se defender de alguma forma, colocar ali e demonstrar como atua diante das emendas parlamentares? É muito dinheiro, E a segunda coisa é o risco da gente voltar para aquele processo de orçamento secreto, Uma dificuldade enorme de fazer um rastreamento e uma fiscalização correta dessas emendas todas. Vocês se lembram, na semana passada, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria, mais de 80% das chamadas emendas PIX, que é aquelas que vão direto para os prefeitos, continham irregularidades. Então, já recebo a minha dupla favorita aqui. Agora eu voltei até a falar minha dupla
dupla favorita? Que o Pedro Voltamos. Venceslau está de volta. Vou passar o programa inteiro fazendo bullying com ele hoje. Pedro, começo com você. O primeiro ponto que eu chamei a atenção aqui foi essa diferença de posicionamento de presidente de partido. Será que Valdemar Costa Neto, quando ele disse, olha, todos os presidentes de partidos fazem isso, ele tinha convicção sobre o que ele estava falando? Pelo jeito não, e ele ficou irritadíssimo com a posição do Gilberto Kassab. Depois concedeu uma entrevista criticando duramente o presidente do PSD, porque ele esperava provavelmente que o Gilberto Kassab normalizasse esse procedimento que ele diz considerar absolutamente normal e corriqueiro, ou seja, que o dirigente partidário participe das decisões das emendas parlamentares. E não é algo corriqueiro, não é algo comum de acontecer. Em geral, quem define a questão das emendas parlamentares é o próprio deputado, é uma prerrogativa do parlamentar, que toma essa decisão dialogando com a sua base, com o seu prefeito, com a sua região, e não com o dirigente do partido. O Valdemar tentou emplacar uma tese de que o partido também pode participar dessas decisões diante de uma estratégia eleitoral pré-definida, sobretudo em ano de campanha eleitoral. Porque essas emendas foram direcionadas pelo Valdemar em 2024, que era o ano de eleição municipal, ou seja, a emenda do deputado para beneficiar uma região ou uma cidade onde o PL tinha um candidato com chance de vencer as eleições. Mas isso também joga à luz, Thaís e Juliana, sobre a diferença de gestão dos dois partidos. O Valdemar Costa Neto ele é mais centralizador. Ele tem um perfil de participar dessas decisões, sobretudo no que se refere a dinheiro, misturando o papel de dirigente partidário, a relação dos estados, com a atuação junto da bancada. O Kassab não. O Kassab ele dá autonomia para a sua bancada, deixa que os parlamentares decidam, por exemplo, sobre questões de ordem, sobre posicionamentos em votações importantes, sobre direcionamento de emendas parlamentares e, em compensação, pede que os parlamentares e as bancadas deixem ele livre, com autonomia, para exercer a prerrogativa política de fechar as alianças nos estados. E já o Valdemar não. O Valdemar tem essa característica de participar de tudo da vida partidária como um dirigente. Em comum, os dois têm o tempo, longevo tempo, à frente das duas legendas, que não tem essa tradição de uma democracia interna tão consolidada. Claro, agora assim, cada um pode ter o seu perfil, né? O que precisa acontecer é que todos, independentemente da personalidade de cada gestor, de cada líder partidário, que todos respeitem as regras do jogo. E aí, Juliana, é sobre as regras que a gente está tratando aqui, né? A transparência das regras, a transparência do cumprimento das regras, porque nós estamos falando de dinheiro público. E a quantidade de recursos que está indo para as mãos de cada parlamentar, com o crescimento das emendas parlamentares, quase mais de 60 bilhões de reais para este ano, não é possível. A gente tem que saber exatamente onde foi parar cada centavo. Exatamente, Thaís. E é óbvio que a transparência, a rastreabilidade, entender quem indicou, como é que foi feita essa negociação e para qual projeto específico, é muito importante, né? Mas é só o começo desse mar de questões que precisam ser analisadas na questão das emendas parlamentares. Porque agora a gente está num processo, e muitas lideranças do Congresso dizem isso, que essa transparência está sendo cobrada, a rastreabilidade, entender a digital, como é que foi o processo de negociação, mas a quantidade de dinheiro continua sendo a mesma e está sendo pulverizada. Agora, fica a questão sobre a fiscalização desse dinheiro que é encaminhado de qualquer forma, a gente sabendo ou não quem é ali o autor da emenda, entendendo ou não qual é o projeto, é uma quantidade de dinheiro muito significativa que vai para projetos que ainda estão pendentes de fiscalização. Esse é o ponto essencial. Saber quem está mandando o dinheiro é importantíssimo. Há uma cobrança do ministro Flávio Dino, inclusive ele implementou essa mudança que era muito importante, mas é preciso que a gente saiba para onde está indo esse dinheiro, se a obra foi eficaz, se realmente atendeu ao que estava escrito ali no projeto, inclusive o projeto está sendo exigido agora a partir dessas novas normas, e esse é um processo em que a responsabilidade ela é pulverizada, fica à mercê dos ministérios, do TCU, do Tribunal de Contas da União.
E quando essa responsabilidade ela é pulverizada, há um questionamento sobre se alguém realmente vai ser responsabilizado se aquele projeto não saiu da maneira como deveria, ou saiu mais caro, que é o que acontece muito no Brasil, do que o que deveria. Então, eu estou colocando aqui um ponto que é o começo da exigência dessas normas de transparência é muito importante, que valha para deputados e para os presidentes do partido. É muito difícil que numa negociação um presidente de partido não entre nessa negociação, pelo menos não saiba para onde estão indo essas emendas, mas a ponta final também é importante e ela ainda está descoberta, para a gente entender que é um processo longo, que vai demorar até que a gente entenda para onde está indo todo esse dinheiro que é do orçamento público. Né? Agora, Juliana, veja só, nós estamos tratando aqui de uma coisa muito básica, que é exatamente saber para onde vai o dinheiro. Enquanto a gente não consegue saber disso, como é que nós vamos tratar da eficiência dessa alocação de recursos? Porque esse é um grande buraco na história da alocação do dinheiro público no Brasil. Está sendo eficiente? É para isso mesmo? Essa cidade precisava mesmo, né? E a vizinha? Como é que os municípios se interconectam ali naquela região? Então, a gente não conseguiu chegar na eficiência. Nós ainda estamos pedindo só a transparência. Se esse dinheiro não fosse geralmente, né, não fosse indicado para esses municípios e ficasse a cargo de um programa mais amplo de gestão de obras, será que não seria mais eficiente de infraestrutura do que encaminhar para uma cidade? Então, tem várias questões que envolvem emendas parlamentares e a gente ainda está no começo dessa conversa. O governo chegou a ter uma época, na gestão Padilha, na articulação política, tentou convencer os deputados a direcionarem emendas para obras do PAC. E ninguém quis, Sim. porque aí vai entregar de bandeja. Não é, exato. Tem essa questão política aí da assinatura. Dupla, eu já volto com você.